160 bilhões que Minas deve, 1/3 da dívida foi contraída durante o governo do Zema. E, inexplicavelmente, o Zema, ao invés de se aliar ao presidente Pacheco para resolver o problema, ataca nas redes sociais e na imprensa alguém que foi o único mineiro com autoridade a tomar providências em relação a isso. Então, na minha opinião, o governador Zema não ajuda com esse tipo de conduta. Ele ficou 5 anos, inclusive 4 com um aliado no Planalto, podendo fazer alguma coisa por Minas. E tudo que ele fez foi endividar Minas. A dívida saiu de pouco mais de 100 bilhões para 160 bilhões. Agora, o que eu quero tranquilizar o governador Zema é que ele está lidando com pessoas sérias, tanto no Ministério da Fazenda, quanto na presidência do Congresso Nacional. E o presidente do Senado diz que será apresentado um pedido de prorrogação ao STF, lá do governo de Minas. Joga o vídeo. O que ficou acertado entre a gente e o ministro Fernando Haddad hoje foi que nós apresentaremos ao Supremo Tribunal Federal um pedido de prorrogação desse prazo, que o ministro Fernando Haddad reputa um prazo razoável até 31 de março, para que seja então entabulado e feitos os estudos relativamente a essa proposta que apresentamos para a solução do problema da dívida de Minas Gerais. Olha aí, eu vou aqui... Arnaldo, eu vou com você que é bom mineirinho, você que gosta. Arnaldo, é o seguinte, o que a Haddad está fazendo aí, na verdade, é politicagem. A gente sabe que é politicagem. O governador, ele pode se pronunciar, ele pode ir para as mídias sociais, pô. Lula vai, ele vai, todo mundo vai. E agora ele não pode criticar, é o papel dele de buscar uma negociação. Mas ainda bem que o Rodrigo Pacheco, que eu acho que é candidato lá em Minas ao governo, está buscando esse acordo, né, para prorrogar essa dívida aí. Eu queria que você falasse em 1 minuto. Então, eu só gostaria, Zezinho, que você verificasse a questão do nosso português e não confundisse política com politicagem. A politicagem é uma das coisas mais execráveis que existe no meio, né, do movimento político, e ela infere somente em buscar coisas negativas, trazer lá para trás. A atuação do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, rondoniense, radicado em Minas Gerais desde pequenininho, né, não tira o brilho do esforço que ele está fazendo para equacionar um problema de todos os estados, que são as dívidas que eles têm para com a União. E o cara sair de 100 bilhões para 160 bilhões em 5 anos, quer dizer que mais de 10% ela cresceu na dívida do Estado. Isso é terrível. Terminando o final de mandato dele com 8 anos, ele vai estar o quê? Mais 10 vai estar com 90%, vai estar devendo 190 bilhões, se não negociar agora. Então é papel sim do legislador, é papel sim de um presidente do Congresso olhar o seu estado, Minas Gerais. A questão adversa, política ou não, se ele está competindo com outro, Minas só tem a ganhar com essa competição. Ali, Ricardo Frota, essa queda de braço, esse endurecimento aí do Haddad, que a questão de Minas, que essa dívida de Minas, há essa necessidade para ir para esse embate? E é uma briga de interesse, né? Acho que estão tentando desestabilizar o Zema, que é um forte candidato à presidência da República. Então estão querendo colocar nas costas dele algo que ele não construiu. Se ele assumiu o governo com uma dívida de 100 bilhões, a dívida aumentou para 160 bilhões em 5 anos. O Arnaldo criticando, que ineficiência, né, Arnaldo? Mas o teu governo já deu um prejuízo, um rombo para o Brasil, em menos de 1 ano, de mais de 100 bilhões. E para que o seu quer dinheiro dele, então? Mais de 100 bilhões. E o seu querendo dinheiro dele. Vamos ser coerentes com o telespectador. E o Zema querendo dinheiro. Quer dizer que ele pode dar prejuízo. E o outro tem que ser culpado por uma dívida que ele não construiu. Não. Ele vem pagando os juros dessa dívida. Quem construiu? Não, se ele assumiu o governo
com uma dívida de 100 bilhões, então não foi ele que construiu. E se o Lula assumiu com a dívida de 800? Arnaldo, aí tá difícil. Vale lembrar ficar que toda hora você quer interferir. Hoje, Minas Gerais tem um dos maiores governadores do Brasil, o mais avaliado em todo o Brasil, é o Romeu Zema. Onde é que você Ele tem viu feito isso? trabalho, os municípios têm recebido dinheiro todo santo mês do Estado. As contas dos funcionários públicos estão em dia. Ele não deve nada. Agora, essa dívida é uma questão da União. A União que tem que negociar, porque ele recebeu o governo com essa dívida milionária. Isso não é sinônimo de ineficiência, não, porque ele está pagando juros. Claro que tem que ser negociado. Dívida contra a União não é dívida da União, é dívida do Brasil, é dívida daquele Estado que precisa ser remediado com urgência e não do jeito que está aí, que o Arnaldo trata com leviandade. O Vanderlei, Arnaldo diz que ele diz que não é politicagem, né? Que isso não é politicagem. Quando o Haddad vai, endurece o discurso e faz um pronunciamento desse contra o governador Romeu Zema, isso não é politicagem? Sim, isso é o quê? Olha, Zezinho, na verdade, essa questão de Minas é uma questão emblemática. Por quê? O Romeu Zema, quando ele assumiu o governo, aí veio a questão da Covid, suspendeu-se todos os pagamentos, ele foi beneficiado por isso, aí voltou à normalidade o país, aí ele disse, olha, eu vou continuar não pagando nada, porque o meu governo não vai pagar. Essa dívida não é minha, eu não tenho compromisso com isso. Aí, quando as coisas começaram a apertar, aí ele começou a correr para os seus aliados. Mas ele lembrou que os aliados dele já não tinham mais poder no Planalto. Os aliados deles tinham enfraquecido. Sobrou para quem? Sobrou para o presidente Pacheco, do Senado. Que está conduzindo bem. Que está conduzindo bem essa negociação, mas só que são jogos de interesse. Ali nem Haddad, nem Zema, nem Pacheco está pensando em você, não. Eles estão pensando nele para o futuro, que está bem próximo, que é 2024, que é 2026. A população é o que menos interessa para eles nesse momento. Alexandre Porto, e aí, Alexandre Porto, essa dívida de Minas... Olha, a gente tem que olhar um cenário. O que está vendo ali uma politicagem terrível, chama atenção o Haddad falando em seriedade, o prefeito pior prefeito de São Paulo falando de seriedade, né? Mas tudo bem, e como ele tem 2 horas e meia de experiência de estudo em economia, foi alçado ministro da Fazenda. Eu vou dar alguns dados aqui de uma matéria que está aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A dívida, nos últimos 5 anos, cresceu em média 8%. Em média. Deu um total de 36%, contra uma inflação de 31,7%. Então, por aí você já vê que não tem nenhum absurdo aí. 31,7 para 36, dá um pouco mais de 10%. Acompanhando a inflação. 4,3 pontos percentuais. Então, a gente tem que olhar números e entender um pouquinho, tem que só pegar um vídeo e falar um monte de besteira aqui para você que está em casa. Então, devagar. Outra, tem coisa aqui que são contratos de 2008 a 2013. E tem refinanciamentos da dívida de Minas Gerais que remonta aonde? 1990. Será que é culpa do Zema? Tem que entender, porque senão vai falar um monte de besteira, um monte de porcaria para você que está na sua casa e vai achar que é verdade. É bom dar uma olhadinha na história, buscar números, buscar dados, que daí você não vai falar Arnaldo precisa estudar. E vai respeitar mais Ele precisa se aprofundar. Mais o telespectador. Exato.